Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Maria. Salve, salve, marujos. Thiago na área. E aí? Mas na área é péssima, só pra constar. Eu não gosto. Capitão Tilopa. Certo? Cada um. Eu não sei como bate continência na marinha, então, gente, me perdoem. É assim. Onda. Olha, onda. Não é? Não. E aí, vocês... Estão bem? Ai, eu tô meio desanimada. Tô brincando. É que eu tô com vergonha mesmo. O tema de hoje é um pouquinho assim positivo. Aí. A gente vai falar um pouquinho sobre como a gente se assumiu. Pode começar, Tio. Bom, tá na cara, né? Sim, gente, eu sou gay. Desculpa, meninas. Desculpa, não posso fazer nada por vocês. Contenham-se. Senão vai funcionar. Essas cartinhas que vocês estão querendo me mandar falando que vamos fazer homem. Eu sou homem já, gente. Bom, galerinha, quando eu me assumi, foi um pouco estranho e conturbado. Porque foi assim, eu conheci um cara que morava em Araçatuba, 600 quilômetros daqui, tipo, uma coisa muito longe. E na internet. Eu me apaixonei e tudo mais. Nas férias do trabalho que eu fiz, fui pra casa dele passar uma semana com ele. E a gente começou a namorar. Só que nisso, minha família não sabia, nem minha mãe nem sonhava. Ou sonha, né? Porque sonhava e não queria falar nada porque a mãe sempre sabe. Daí o que aconteceu? Fui lá, conheci o carinha, a gente ficou, foi super legal e tal, e ele me pediu namoro. Eu demorei uma semana pra responder pra ele que sim. Porque não é assim também, não é fácil, né? Só porque eu vim na sua casa, porque eu sei 8 horas de viagem, que eu vou dizer sim. Não, não é assim. E cheguei pra minha mãe depois, no mês seguinte. Era carnaval, meu aniversário, e ele ia passar 4 dias em casa. E eu precisava falar pra minha mãe, ele não é só um amigo que tá vindo lá do interior, que você nunca viu na vida, e vai passar 4 dias em casa. Não, ele é meu namorado. Porque, tipo, eu já tinha 21 anos, gente, já tava na hora de chegar e falar, abrir o jogo, né? Eu sempre me entendi gay, desde os meus 5 anos de idade. E eu cheguei pra minha mãe, eu estava no computador, ela estava assistindo novela, e ela assistindo uma novela toda compenetrada e eu lá no MSN. Sim, MSN, Orkut, umas coisas assim antigas. E ela conversando com ele no MSN, ele virou pra mim e falei pra ele, olha, vou me assumir. Ele falou assim, não faça isso. Eu, não, vou fazer e tal, porque você vai chegar aqui em casa e a gente vai querer ter uma certa liberdade e não vai ter. E eu virei pra minha mãe e falei assim, mãe, tô namorando. Ela, com quem, Thiago? Quem é a menina agora? Porque eu já tinha tido 2 outras namoradas antes, uma filha de pastor ainda. E eu virei assim e falei, ela é de Araçatuba, mas você não conhece e tal. E ela foi pressionando, porque ela já tinha desconfiado, óbvio. E eu peguei e falei pra ela que era o Fabrício. Ela ficou em choque. Ela, essa coisa do capeta, você vai pro inferno assim. E começou com todo aquele papo de igreja. Sim, eu ainda sou. Posso falar que sou cristão ainda? Pode. Sim, eu ainda. Sim, eu ainda sou cristão. Acredito. Quem quer, gente? Quem quer? Vai, Thiago, vídeo. Então. Então, como eu dizia, minha mãe veio com um papo todo, que você vai pro inferno e tudo mais. Falou na minha orelha. E ela começou a falar de Bíblia. Eu virei pra ela e falei assim, mãe, não vem falar de Bíblia pra mim, porque eu entendo mais de Bíblia que você. Você nem lê a Bíblia. Ela correu pro quarto, se trancou e começou a chorar. Nisso a gente ficou 3 meses sem se falar praticamente. No dia do meu aniversário, ele chegou em casa, ela cumprimentou ele, tratou ele normal e tudo mais. Porém, foram mais 3 meses pra frente difíceis a minha relação com a minha mãe. E isso foi muito traumático pra mim. Imagina, você está na mesma casa que a sua mãe e ela não olha na sua cara pra te falar bom dia. E nisso a pressão foi toda para as costas dos meus irmãos, porque eles que tinham que intermediar essa relação. Então foi um momento bem crítico. Meus irmãos foram bulinados na escola, principalmente o mais novo. Os amiguinhos dele ficavam lá, viadinho, seu irmão do viadinho e tal. Todo aquele papo de criança, sabe? Criança terrível. E você, Mara? Então, a minha história tem vários momentos que eu me assumi várias vezes, não foi uma. Só que assim, basicamente, pro meu pai e pra minha mãe, eu já tava nas... Eu também sou lésbica e eu não sou hétero.
E eu sei que não vai ter nenhum menino me querendo, porque, né, aqui ó, não ajuda. Enfim, resumindo, eu já sabia que eu era lésbica desde pequena, porque eu nunca gostei de menino. O único menino que eu achei que eu gostava, mas é porque ele era meu amigo e era o único menino mais próximo a mim, então eu achei que eu gostava dele, mas eu não gostava. Porque depois, quando eu comecei a gostar da primeira menina, eu entendi a diferença de gostar como amigo e gostar como um romance, pra um romance. Resumindo, eu já tava na segunda namorada e ela ia bastante vezes na minha casa, dormia lá. E eu não dormia mais no meu quarto, porque aconteceu várias coisas na minha casa que eu dormia na lavanderia. Eu fui expulsa do meu quarto pela minha irmã, e enfim, eu dormia na lavanderia. E aí essa menina, minha ex-namorada, ia bastante vezes na minha casa e meu pai, alguém da igreja, porque meus pais são cristãos, são de uma outra igreja e eu sou de outra. Então, e essa igreja era a igreja que eu ia antes, enfim, alguém deve ter falado pra eles, eu não sei direito o que aconteceu, quem foi que falou, não sei. Eu sei que meus pais queriam conversar comigo, mas eles não tinham a atitude de chegar e perguntar. Aí, resumindo, um dia eu fiquei esperando eles voltarem da igreja e aí eu falei, pai, o que você quer falar? E ele falou, é verdade que você tá morando com fulana? Só que ele não falou o nome da minha namorada atual, ele falou o nome da minha primeira namorada, que também já tinha ido na minha casa. Aí eu falei assim, olha, eu realmente estou namorando, mas o nome da pessoa não é esse, é esse. Aí ele sabia que era aquela pessoa que ia atualmente na minha casa. Aí ele ficou chocado, porque ele esperava que eu não falasse. Ele esperava que eu falasse, não, eu namoro. Porque ele sabia, mas ele não queria ter certeza daquilo. Resumindo, ele ficou bravo, brigou comigo, falou que estava errado e tal, por causa da visão que nas igrejas tradicionais tem hoje. Eu falei pra ele que eu não escolhi ser assim, que é uma coisa que aconteceu e que eu tinha certeza que Deus me amava dessa maneira. Nessa época eu ainda não ia pra igreja, eu estava afastada da igreja e aí eu fiquei muito chateada. Ele falou pra a namorada não voltar mais em casa e ela ficou um tempo sem ir, mas resumindo, ela acabou voltando e não foi bom a convivência entre eu e meu pai, a gente tipo assim, se falasse direito. Ai, eu voltei a falar com meu pai direito agora, porque eu sempre fui muito grudada no meu pai, eu sempre estava junto com meu pai e eu queria sempre estar perto e aprender dele, porque ele é meu herói, assim, eu me espelho muito nele em tudo, assim, eu acho meu pai fantástico. E eu me espelho nele, então eu estava muito próxima a ele e essa questão da gente ter se afastado muito me fez muito mal para minha mãe ficou doente durante um tempo e ela ainda continua meio doente, mas é porque são coisas que acontecem com o tempo. Isso já se fazem 3 anos que eu me assumi para os meus pais, voltando, eu já me assumi várias vezes para várias pessoas, mas para os meus pais. Fazem 3 anos e agora tá melhorando a relação entre eu, meu pai e a minha atual namorada. E a questão da minha namorada, ela ajudou muito, porque ela é cristã também e ela é muito educada e meus pais gostaram dela, se identificaram com ela e isso tem ajudado muito. E assim, eu acho que eu tô num processo de me assumir ainda, porque na minha família, assim, dentro da minha família, da minha casa, a gente tá começando a falar sobre o assunto agora, começando a abrir mais, né, o assunto, mas fora da minha casa, meus tios, todo mundo é super tranquilo, nossa, todo mundo ama meu namorado, me ama e ninguém tem preconceito, assim, não na minha frente, se tem nas minhas costas eu não sei, mas eu só sei que eu amo minha família e que tá melhorando muitas coisas e eu tô muito feliz por causa disso. Bom, na minha família, eles preferem fingir que não sabem, na maioria das vezes. Eles não sabem muito bem lidar com a situação. Porque parte da família é católica, parte da família é protestante, então eles ficam naquela coisa, mas é certo, é errado, e aí eu falo uma coisa, não falo. E assim, eu acho que quando eu me assumi poderia ter sido diferente. Poderia ter sido de uma outra forma, numa outra circunstância. Poderia ter chego para minha mãe, sentado com ela, com os meninos e falado de uma forma mais clara e sem ser tão direto e ofensivo. Eu acho que eu fui ofensivo na forma como eu tratei a minha mãe. Com meu pai já foi um pouquinho mais tranquilo, porque não teve um se assumir assim direto. Ele viu nas redes sociais e aceitou a situação.
Apesar dele falar que se ele tivesse um filho viado, ele mataria e na porrada e apanharia e tudo mais, enfim. E é bem complicado isso. Ó, eu acho que eu não mudaria a forma que eu me assumi, mas assim, as minhas atitudes antes de me assumir. A gente tem que pensar muito bem quem a gente coloca dentro da nossa casa. E eu fiz muito errado de ter colocado pessoas dentro da minha casa que eu não conhecia. E isso prejudica muito o relacionamento entre o seu pai e a sua mãe. Então, quer dizer, e também prejudica o fato de que na época eu não estava tão presente assim na minha casa. Às vezes que eu chegava na minha casa era com uma pessoa e ficava uma situação muito ruim. Por isso também que eu me afastei do meu pai, da minha família, porque eu estava muito assim grudada nessa ex-namorada. E tipo, eu acabava deixando a minha família e dando mais atenção pra ela. E você namorar não é isso. E pra você se assumir não é isso. A sua família tem que entender que você não vai mudar, que você vai continuar a mesma pessoa, que você vai continuar ali. Quando eles precisarem de você, quando você precisar deles, você vai estar ali. E não adianta você, tipo, criar uma barreira com seus pais ou com seus outros familiares e falar, não, eu vou me afastar, que eles têm que sentir a minha falta. Não, não é dessa maneira. Tem tempos e tempos. Então eu acho que se eu pudesse mudar, eu ia mudar essa questão de querer que a pessoa, querer que a minha família entenda a fé e fogo, sabe? Porque eu levava ela lá e não tava nem aí. Não, eu mudaria isso. Acho que eu ia dar o seu espaço da minha família, espaço do meu relacionamento. Quando as coisas começassem a se juntar, igual tá acontecendo agora, aí assim, caminhando, passinho por passinho. Acho que eu faria isso. E assim, né, pessoal? Querendo ou não, é a casa dos seus pais. Se você não mora com seus pais, é a casa de alguém responsável por você ou de algum familiar seu. Você tem que ter respeito. Exatamente. As pessoas, os mais velhos, eles cresceram numa outra geração e talvez o assunto homossexualidade não fosse tratado tão abertamente como é hoje, não só no cotidiano, como até mesmo na televisão. Então eles têm uma mentalidade diferente. É diferente para eles aceitar toda essa mudança, né? Essa situação. Então, você tem que ter, em primeiro lugar, respeito. Respeito é essencial. Você não vai levar qualquer pessoa para dentro da sua casa e, principalmente, para fazer sexo, gente. Exatamente. É a casa dos seus pais, você tem que ter respeito. Tem que colocar isso dentro de você. E outra, apresente pra família, fala como realmente você tem certeza. Olha, essa pessoa é quem eu quero namorar e casar. Não adianta você ficar, toda semana você apresenta uma menina, toda semana você apresenta um cara. Não, isso não, a sua família não vai te dar moral, credibilidade. Aí ela vai pensar que você é promíscuo, vai pensar que você só tá de putaria, isso não é legal. Ela tem que entender que você é uma pessoa normal, igual a eles, e você é diferente também. Porque você não se relaciona com pessoas do sexo oposto, você se relaciona com pessoas do mesmo sexo. Ou se você é hétero, não tem problema. É mais tranquilo pra você falar, pai, tô namorando. É mais tranquilo. Mas mesmo assim, não é legal. Toda semana, eu tô beijando aquela menina. Vem aqui, vamos lá. Mãe, ó, essa aqui é fulana. Meu, não é legal isso. Isso é falta de respeito também, porque... Com você. Porque você passa a ser uma pessoa muito vulnerável, mudada, enfim. Você tem que passar pros seus pais que você é uma pessoa certa daquilo que você tem certeza. Então, se você... E outra coisa que eu acabei de lembrar agora. Não adianta você, apresenta um menino, apresenta uma menina, apresenta um menino, apresenta uma menina. Meu, se você é bi, se você quer ficar com um menino, uma menina, um menino, uma menina, não leva pra sua família. Quando você estiver namorando certo, essa pessoa certa, aí você vai e ponto. Porque senão eles não dão uma moral, assim, pra aquilo que você quer mostrar, assim. E a gente é muito disso, de querer que as pessoas entendam o que a gente é. Mas a gente não pode demonstrar essa confusão que a gente sente pra eles, entendeu? Você não precisa esfregar na cara de ninguém o que você é, o que você deixa de ser. Exatamente. Não tem necessidade disso. Porém, vai chegar um momento, sim, que você vai ter que apresentar alguém para sua família e falar assim, essa pessoa com quem eu estou me relacionando e com quem eu quero manter uma relação saudável, estável, principalmente. E aí sim, é o momento de você chegar e apresentar alguém, como a Maria já tem dito. Exatamente. Eu acho que esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, porque tem mais detalhes. Espero que vocês tenham gostado.
da nossa história, um pouquinho da nossa história. Se vocês tiverem perguntas para fazer, podem comentar e dar o seu like. Não esqueçam de dar o like, por favorzinho, dá um likezinho. Conta pra nós como foi a sua experiência no caso de se assumir, se você enfrenta alguma dificuldade com relação aos seus pais nessa questão. Se não, também comente. Casos positivos são muito bem-vindos, são muito legais a gente conhecer também. E é isso, galerinha. Agradecemos muito vocês por estarem conosco, participando do canal. E, como a Maria já disse, deixe seu like aqui, vai lá na nossa página do Facebook, curte, comenta. Compartilha. Sim, por favor. Entra na página do Thiago, Capitão Tilápia. curte, comenta, compartilha. Vamos lá samodear comigo, gente. Exatamente. Um beijo. Tchau. Beijo. Tchau. Acabou,